De uma maneira geral, a sociedade está cansada de escutar que o salário do professor deve aumentar. O problema é que a gente ainda não se conscientizou do impacto que é quando o professor não tem o aumento do salário e quando a gente valoriza muito mais os profissionais que manipulam uma grande quantidade de dinheiro. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, seja bem-vindo ao canal Resenha Educação, um canal que fala sobre educação a partir do ponto de vista do professor. Então, se você quer se manter atualizado sobre esse tipo de assunto, se inscreva no canal agora. Se eu tivesse que determinar qual é a profissão mais importante na sociedade, em uma sociedade, eu diria que é o médico. Assim, eu não consigo nem começar a discutir para dizer que outra profissão é mais importante do que o médico. Agora, uma coisa que eu consigo determinar é que a profissão de professor é a mais importante, ou pelo menos uma das mais importantes logo depois do médico, e tem um impacto muito grande dentro da sociedade. E as pessoas não conseguem ver o quão impactante é a profissão do professor dentro da sociedade, e quando essa profissão vem se desfarelando ou vem sendo rejeitada pela sociedade, né, as pessoas cada vez mais, os alunos, cada vez mais adolescentes, estão cada vez menos indo para a direção do professor, o quanto isso impacta de uma maneira geral na sociedade. Vamos pensar em uma sociedade sem professor, ou qual é o papel dele, né? Se o professor não fosse necessário, a gente poderia estar instruindo as crianças em casa, mas como instruir as crianças em casa se a gente não tem uma habilidade ou não tem um conhecimento específico sobre um determinado assunto? Isso é uma coisa que as pessoas não param para perceber. Se a gente tira os professores, como é que a gente forma, como é que a gente passa as informações para as crianças e de uma maneira que elas entendam e evoluam de uma maneira saudável? Existe um senso comum que mostra que as pessoas entendem que todos os profissionais passaram pela mão dos professores. E quando esses profissionais precisam se especializar ou precisam melhorar em alguma determinada área ou até mesmo mudar de área, eles vão passar de novo na mão de professores. E como que isso acontece e por que as pessoas não valorizam isso? Isso é uma coisa que intriga a humanidade. Conversando com pessoas que mexem com grande quantidade de dinheiro, né, ou que têm uma grande a possibilidade de administrar grandes empresas, a gente acaba vendo que os profissionais que são mais valorizados na humanidade inteira são pessoas que mexem com uma grande quantidade de valor, né, muito grande num curto espaço de tempo. Por exemplo, vamos pensar no prático. Prático, para quem não conhece, são os profissionais que direcionam os navios quando eles chegam dentro dos portos, né? Esses profissionais são chamados de prático. Esses profissionais, a última vez que eu fiquei sabendo, eles ganhavam uma média de 100 mil reais por mês. Ora, você pensa assim, 100 mil reais por mês é mais do que um deputado, mais do que o presidente, mais do que talvez alguns juízes, enfim. E mais ainda, além da questão do salário, eles também não trabalham no mesmo regime que as outras pessoas trabalham. Se eu não me engano, alguém pode fazer o comentário aqui embaixo, deixar o comentário e explicar como é que esses profissionais trabalham, mas até a última vez que eu me inteirei sobre o assunto, esses profissionais trabalham 15 dias e folgam 15 dias. E isso faz com que a gente pense que eles têm uma valorização muito grande com relação ao trabalho deles. Agora, por que isso acontece? Acontece que se um profissional desse erra na profissão dele, ele vai estar afundando um navio de milhões ou talvez de bilhões de dólares com uma quantidade de produto absurda ali dentro. Ou seja, a responsabilidade que tem na mão desse profissional é muito grande. Então ele tem que ser realmente muito pago. Não é qualquer profissional que pode qualquer pessoa que pode chegar e falar assim: eu vou lá, eu vou direcionar aquele navio ali. Acontece já tendo mesmo uma seleção muito grande, já acontece uma série de acidentes, porque é uma coisa que requer muita habilidade, muito conhecimento. Agora,
Agora, pensando com relação a isso, vamos pensar com relação aos profissionais que mexem no mercado. No mercado de ações. Esses profissionais também são muito bem pagos. Por que eles são muito bem pagos? Porque eles estão manipulando o dinheiro de outras pessoas e existe um risco muito grande deles perderem grandes fortunas. Então, tá, tudo bem. Já consegui demonstrar o que eu queria. Agora pensa no professor. Se uma dos nossos maiores objetivos de vida é ter um filho e esse filho representar a nossa imagem, ou seja, existe um grande valor agregado ali naquele ser vivo, né? E se por um acaso aquele ser vivo ali vier a falhar, ou seja, vier a morrer ou qualquer coisa desse tipo, a gente se sente incompleto, ou se sente frustrado, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Por que a gente não pensa com relação ao quanto de investimento que a gente está fazendo naquele ser vivo ali? Se a gente considerar que atualmente a sociedade tem 1, 2, 3, é difícil da gente encontrar uma família com 4 filhos, né? Principalmente porque a gente tem percebido que criar filho de uma maneira que seja decente dar trabalho e tem um custo muito alto. Então, se a gente pensar que a quantidade de filhos diminuiu, então a possibilidade de fazer com que esse projeto dê certo está cada vez mais difícil. E se está cada vez mais difícil, significa que a gente deveria prestar mais atenção e valorizar mais o processo de vida dele. E um dos processos que o filho vai passar é estar na mão de profissionais chamados professores. Se esses professores não são bem qualificados e se esses professores não são valorizados, então o valor que a gente está aplicando diretamente aos nossos filhos é totalmente desprezível. Dentro do processo de criar um filho, né, e desenvolver aquele ser humano, existem custos para tudo quanto é lado, com relação à alimentação, com relação à saúde, com relação ao lazer dele, com relação ao desenvolvimento dele enquanto pessoa. Mas se a gente tem uma coisa que é certo, que é muito pesado e muito custoso, que tem um custo muito alto, é com relação à educação do filho. E que aquilo dali realmente vai ficar. O videogame que comprou vai quebrar, a roupa que comprou vai se rasgar ou vai se perder, ou não necessariamente ele precisaria ter aquilo ali, mas a educação que você vai dar para o filho, que as crianças vão receber, é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Ora, e se o profissional que está extremamente ligado com relação à educação não está sendo um bom profissional, ou então você não está valorizando ele, significa que tem um conflito aí muito grande nisso, né? Agora, em uma outra vertente, o que a gente tem é que uma estatística atual mostrando que tem 3 profissões, né, das mais estressantes no Brasil. Uma delas, motorista de ônibus, o segundo, policial militar, e a terceira, que está ali no meio, né, não necessariamente nessa ordem, o professor. Todas as 3 têm um índice altíssimo de saída, de deslocamento por licença médica para a psiquiatria, por questões de burnout, ou por questões de estresse, ou por simplesmente surtos, né, de não estar aguentando a pressão do estresse de estar dentro de sala de aula e todas as condições que estão ali envolvidos ali dentro da escola. Se no mundo inteiro a gente tem profissões que são consideradas extremamente estressantes, como, por exemplo, controlador de voo. Controlador de voo também é uma profissão que tem muito estresse, porque ele controla a vida de pessoas, muitas vidas de pessoas, e tem uma responsabilidade muito grande na mão dele. Porém, o professor, além dele ter essa responsabilidade de ter vidas na mão dele, de como ele vai estar direcionando a vida daquelas crianças, e todo mundo sabe que um professor pode literalmente assassinar um aluno no sentido de fazer com que o aluno nunca mais queira contato ali com aquela matéria, ou que ele pode, por outro lado, fazer valorizar o aluno, ressuscitar o aluno de um ranço que ele tinha
com relação à matéria que algum outro professor deixou ou alguma coisa que tenha acontecido na vida dele. Então, o professor, além dessa responsabilidade com a vida do aluno, ele tem um trabalho excessivo fora do local de trabalho. O professor ele trabalha muito mais horas, às vezes, em casa, do que preparando a aula, preparando o material, corrigindo a avaliação, do que fazendo o trabalho dentro de sala de aula. Não que o trabalho dele dentro de sala de aula não seja muito, é muito, mas às vezes o trabalho que está fora de sala de aula que as pessoas não veem é muito maior. Eu gosto sempre de, nessa hora, dar o exemplo dos professores de redação, meus colegas de trabalho. Quando a gente, às vezes, vamos corrigir prova na sala dos professores, é uma discrepância que a gente consegue perceber a olho nu. Enquanto o professor de redação está corrigindo 6, 5, 6, 7 redações em uma hora, eu consigo, enquanto professor de matemática, corrigir 30 provas de matemática. Quando ele acabou de corrigir a décima redação, eu já lancei a nota de uma turma, já corrigi e já lancei a nota de toda uma turma. Então pega o professor de redação, que é um profissional que é extremamente exigido no trabalho extra classe. Não estou dizendo que o profissional de matemática não é exigido, mas a quantidade de trabalho que esse cara tem na hora de corrigir as provas, às vezes eles passam uma semana, no mínimo um final de semana inteiro corrigindo prova, né? Só corrigindo prova, trabalhando 8, 10, 12 horas todo dia do final de semana para que ele entregue o trabalho dele. E aquilo dali, de uma maneira nenhuma, ele tem nenhuma diferença com relação ao salário dos outros profissionais que tem na sociedade. Então, quando a gente pega esse profissional, vou insistir um pouco no exemplo do professor de redação. Quando a gente pega esse profissional e ele é um modelo do que é ser professor, né? E os adolescentes começam a ter contato, a sociedade começa a ter contato com isso, um salário baixo e uma grande quantidade de trabalho que não é remunerado pelo aquele trabalho, trabalho extra-escola, além do muro da escola, ele não é remunerado, a sociedade começa a recusar a ser esse profissional. Então, cada vez mais a gente está tendo um declínio no desejo dos adolescentes, né, de irem para a profissão de licenciatura, por esses dois motivos. Porque o salário é muito baixo, a responsabilidade é altíssima e o trabalho é mais alto ainda, além das implicações com relação à questão de saúde, né? De você sofrer um burnout, de você ter crises de ansiedade, que é cada vez mais crescente dentro da nossa cidade, mais ainda na profissão de professor, e a gente não ter nenhum reconhecimento, onde os pais vão para dentro da escola, vão para a escola para recriminar os professores, mas em momento nenhum a gente está pensando no movimento contrário, de valorizar os professores. E mais ainda, quando a gente não pensa em aumentar o salário do professor, aumentar de uma forma significativa para que atraia as melhores pessoas ou as pessoas mais capacitadas para dentro daquela área, isso causa um impacto muito grande na área de educação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em profissões que vão dar o mínimo de qualidade possível para a nossa vida, a gente pensa em médico, a gente pensa em juiz, a gente pensa em engenheiro, a gente pensa talvez em advogado. São essas profissões que são mais comuns. E acaba que a profissão de professor fica deixando de lado. Então, as pessoas que teriam a maior capacidade de estar executando aquela profissão ali de professor, acabam indo para outras profissões, enquanto poderiam ser atraídas pela questão do salário e pela questão da condição de trabalho, o que acaba não acontecendo. E isso acaba tendo um impacto direto na profissão do professor, que atualmente acaba sendo um subemprego. Subemprego no sentido de que o pagamento é muito ruim, o salário é muito ruim e ninguém quer fazer aquilo ali. Acaba se tornando um subemprego nesse sentido de que deveria ser uma profissão supervalorizada, mas a sociedade não consegue enxergar o valor dela de maneira nenhuma. Além da sociedade não conseguir
ver o porquê que o salário do professor tinha que aumentar absurdamente com relação ao que está atualmente, a sociedade ainda vem exigindo cada vez mais do professor, cada vez mais funções que não eram exigidas ou que não devem ser exigidas pelo professor. A partir da década de 60, com os movimentos contraculturais, a família vem se transformando, né? E a atenção que a criança tinha antes desse período, ela está começando a perder mais ainda, principalmente por pressões econômicas. Os pais precisam ir trabalhar, os responsáveis precisam trabalhar, pai, mãe, tia, avó, seja lá quem for, todo mundo precisa ir trabalhar, e acaba que essa educação, essa instrução do filho acaba sendo passada plenamente para a escola. E enquanto ela deveria estar sendo compartilhada entre a família e a escola. E a família, por entender e estar cada vez mais entendendo o filho como um item na lista de tarefa, ou seja, eu tenho que consertar a geladeira, eu tenho que levar o carro para a oficina, eu tenho que limpar a casa e eu tenho até que cuidar do meu filho. Mas nesse quesito de cuidar do meu filho, o que eu faço? Eu pego e boto ele lá num depósito de criança, e enquanto eu estou trabalhando, eles vão tomar conta do meu filho e eles vão fazer tudo o que eu deveria estar fazendo. E isso é um erro considerável, não só pelo mecanismo, no sentido de que a escola ela não está estruturada para funcionar sem a família, né? Ainda tem a questão de, olha, eu estou te dando mais serviço e te pagando menos pelo que você deveria estar fazendo. Então, existe todo esse equívoco que a sociedade ela não consegue ver, e cada vez mais a profissão está se afundando, a educação está piorando, porque a gente não consegue valorizar esse profissional. Agora, para que a gente não confunda as coisas, o professor ele não é o único responsável e ele não é o salvador da pátria. Ele sozinho, por si só, ele não consegue resolver a educação como um todo, o sistema educacional como um todo. O fato de aumentar o salário dele, a gente não vai ver um reflexo direto na melhoria da educação em 100%. Tem melhoria? Tem melhoria. É um dos pontos crivos, é um dos pilares da educação? Agora, não significa que se a gente aumentar o salário do professor para R$200 mil ou R$300 mil, a gente vai estar resolvendo o problema da educação. A questão não é essa. A questão não é dar solução para a educação. É ter, no mínimo, a correção de um dos pilares para que essa educação funcione. Porque se esse pilar não for consertado, o restante inteiro também não vai ser consertado. Então, é um ponto super importante para que a educação funcione. E na prática, como é que isso funciona? Como é que isso funcionaria? Não tem jeito. O cobertor é curto, independente se a gente está pensando numa economia familiar ou numa economia pública, numa economia de governo de estado, o cobertor é curto, não tem dinheiro, a gente não consegue administrar os recursos de maneira que distribua para fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né? Tudo que a gente sonharia em fazer. Então, ou a gente começa a dar prioridade a determinadas áreas para que as outras áreas venham juntas, ou a gente não tem esse crescimento, a gente não tem essa evolução, porque enquanto a gente não der prioridade às questões que são de necessidades básicas da humanidade, dentre elas a saúde e a educação, não tem jeito como a gente melhorar os restantes dos setores, ou se a gente melhora os outros setores, a gente acaba melhorando momentaneamente ou de uma maneira quebra-galho. E em maneira nenhuma eu estou dizendo que a gente deve esquecer as outras áreas. É simplesmente uma questão de prioridade, dar prioridade e dar ênfase à educação e à saúde. Então, de uma maneira geral, quando eu penso no professor, eu penso num profissional que não está sendo associado o custo direto, o impacto direto, quando esse profissional ele não é um bom profissional ou quando ele não é valorizado. Vamos pensar com relação à questão dos políticos no Brasil. De maneira nenhuma, o salário deles tem que diminuir.
é o salário da população que tem que aumentar. É um pensamento meio equivocado que a gente tem no Brasil, no sentido de pensar o seguinte: olha, o fulano de tal ganha 100 mil reais e eu ganho 1.000 reais por mês. Ah, o salário dele tinha que diminuir. Não, a questão não é essa. A questão, a gente precisa pensar diferente. A gente precisa pensar no seguinte sentido, de aumentar o salário do restante da população e não diminuir daquele do outro profissional. Independente de quem esteja lá, é óbvio que a gente tem uma série de problemas com relação à corrupção dentro do Brasil, corrupção dentro da política, mas se esse salário é diminuído, a gente vê uma corrupção maior ainda. É basicamente o que acontece dentro do sistema da polícia. Quando você diminui o salário do policial a muito mais baixo do que deveria, o que acontece é que começa a ter uma corrupção muito grande. Então, o salário desses profissionais tem que ser aumentado para que essas pessoas façam o melhor trabalho possível sem precisar ter que pensar ou sem se corromper por determinados valores. E o que a gente pensa com relação à questão, quando a gente pensa na questão do profissional de educação, é que o salário dele tem que ser aumentado a tal ponto de que ele se dedique àquilo dali e faça o melhor trabalho, né? E que os melhores profissionais venham para a área de educação e não sejam distribuídos para as outras áreas. De novo, não que as outras áreas não sejam importantes. Sim, todas as áreas, todas as profissões são extremamente importantes. Agora, quando a gente precisa dar prioridade para uma determinada área no Brasil de uma maneira urgente, e essa área é a área de educação. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.